E repórter já não tem mais esse negócio de ser uma figura: "Ah, não, vamos respeitar o cara", não. Repórter, vamos pegar mesmo, morreu. Cara, toda semana, o cara todo mês tá morrendo fotojornalista na Ucrânia, né, lá pra Gaza, aquele relógio. Então, tipo, mano, o negócio tá acontecendo, tá ligado? Então, tipo, vontade pra uma guerra, vontade não é a palavra certa, tá ligado? Mas, mas sim, se eu tivesse a oportunidade de poder contribuir com o meu trabalho Sim. pra numa situação, tipo, não, pra evidenciar uma situação, que seja guerra, que seja conflito humanitário, né, conflito humano, ou seja crise humanitária, que seja, cara, eu gosto de que a minha fotografia tenha um propósito pra essas coisas, sabe. Tipo, não, Uhum. eu vou ser uma testemunha ocular disso e se eu puder eu vou levar, se eu conseguir, né, fazer de tudo pra levar uma imagem pra que outras pessoas possam ver e tal. Então é mais é mais nessa pegada, mas assim, vontade de é uma palavra acho que meio não é a palavra certa que eu usaria, sabe. Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje é muito especial porque a gente vai falar com uma celebridade da fotografia, do vídeo. Ele é um repórter cinegrafista, ele é um diretor de cinema, ele é um diretor de arte, ele é Guto, o que mais que esse cara é, mano? Ele é cheio de prêmio, né? É o cara mais premiado do Brasil com documentário no mundo inteiro, rapaz. É uma honra. Cara, é uma honra pra gente, assim, e foi um colega de faculdade, né, cara, a gente pô, meu amigo, é muita honra pra gente ter você aqui, e saiba que eu admiro muito teu trabalho, desde lá que a gente se conheceu na faculdade, assim, as fotos incríveis, cara, fazer trabalho com esse cara, velho, era nota 10 na certa, assim, ó, era nota 10 na certa, Thiago. Será que a gente vai mostrar umas fotos dele, Com Guto? certeza. Não, Vam você vamos mostrar? Vamos mostrar umas fotos dele? as fotos é assim, não, Agora tô sim! não, aqui eu vou entregar tudo, pô. Cara, fica atento, não perde por nada. Senta agora no teu sofá, no frente do computador, coloca ali para você ouvir e ver uma das maiores celebridades, figura pública do audiovisual grande, galera. Que isso, cara. Irmão, muito obrigado, cara. O cara acabou de chegar numa viagem internacional aqui, ele parou aqui no Aeroclube, aqui perto aqui da pé da Pranca aqui, pra vir falar com a gente, irmão. Muito obrigado pelo teu tempo de qualidade aqui com a gente, cara. Seja bem-vindo, irmão. Pô, cara, eu que agradeço o convite, né. Thiago, o Guto, pô, como o Guto falou, né, a gente colega de faculdade já tem o quê? Quantos anos? Estava falando, o quê? 10, 15 anos já? 10 anos de formado, né, cara, É, de formado, então tu formado imagina. 2013, 2013, 2013. cara. Caraca. E aí a gente tem essa história, né, a gente fazia muita coisa junto, tal, era o nosso grupinho ali. E, cara, tô muito contente de ser convidado. Eu estava até comentando com o Guto que eu comecei a ver o trabalho de vocês, comecei a ver muitos conhecidos aqui, né, Sim. ex-professores, ex-colegas, todo mundo aqui. Falei: "Pô, cara, que legal que além de estar sendo de vocês trazerem esse monte de conteúdo, eu posso estar revendo pessoas que eu conhecia, né, que eu estava em contato e eu falando para o Guto, parece um hub, né, isso aqui, né, as pessoas estão se reencontrando aqui. Então, muito legal e tô muito feliz de estar participando disso também. Que massa, cara, que massa. Gabi, seguinte, irmão, por que que você escolheu o fotojornalismo, o documentário? O que que te fascinou? Qual foi talvez um filme, uma foto, sei lá o que te chamou a atenção, cara, para pegar os equipamentos, irmão, ir para o meio do mato e Hum. contar a história? Mano, vamos lá. Eu comecei eu relativamente tarde na fotografia, vai, eu já tinha meus 20 e poucos anos já, e eu sempre gostava muito dessa coisa de documentário, das revistas National Geographic, né, essas coisas que tu via, Discovery, essas coisas de as pessoas irem pra lugares e contarem histórias, assim, né. Uhum. E quando a fotografia ela entra na minha vida, por conta de uma tia minha, né, que ela foi minha mecenas, eu digo, né. Ela me deu uma câmera de filme, ela me deu uns 3 rolos de filme, um livro, e falou assim: "Ó, é isso aqui, aprende a fotografar e vai". E ali eu comecei a pegar e nos meus estudos, naturalmente, eu fui me inclinando para esse lado, assim, então ia nas referências mais clássicas, né, Cartier-Bresson, Flávio Dan, o próprio Sebastião Salgado aqui no Brasil, Evandro Teixeira, essas figurinhas carimbadas que a gente acaba conhecendo no jornalismo, e eu fui vendo: "Cara, esses caras estão faziam, né, Uhum. assim, imagina, anos 50, anos 40, anos, né, 60, fotos, assim, das coisas acontecendo na frente deles, assim, e eu antes de entrar pra fotografia, eu cursei história, né. Uhum. Eu ia me formar professor de história, né.
Então eu sempre tive esse gosto por história, por ler, por contar e tal. E eu ficava assim: "Pô, como é que deve ser tu vivenciar, né, um negócio, né, tipo, tá ali na frente e é tu e a coisa tá se desenrolando na tua frente". Então, a fotografia ela acabou eu vi na fotografia, na verdade, uma possibilidade de estar nesses momentos, de poder estar ali, de poder ter uma imagem, não digo uma imagem minha, mas poder contribuir, né, com o meu trabalho para que, não, tipo, isso as pessoas estão vendo isso porque eu fui lá e mostrei, né. Não no sentido de eu mostrei a foto, não, mas tipo Uhum. assim, tem um registro daquilo que aconteceu, como teve tantos outros, né, durante a história, e a gente, querendo ou não, a gente, reconta a nossa história, humana, né, vamos dizer, meio moderna, a partir de imagens, né, fotografia, e a foto é isso, né, cara. Então, poder contribuir com um pouquinho com isso foi o que me despertou esse interesse para ir para o jornalismo, pra reportagem, e enfim, estamos aí até hoje. Que massa. E cara, e qual que foi a foto, que te marcou, assim, que tu fez? Porque, com essas referências todas que tu falou, tem uma foto do Sebastião Salgado que eu acho que, se eu não me engano, é na Serra Pelada, que ele tá com um cara, eu acho que é um soldado, um policial, um militar, enfim, com uma arma, Uhum. e tem um cara, talvez o triplo Trabalhador ali, né. do tamanho dele, segurando ali, Uhum, e uhum. eu penso assim: "Cara", eu fico me imaginando aquela foto, o cara ali, talvez uma 35, então ele estava a metros de Aham, distância da parada, aham, aham. eh, olha a tensão que deveria estar no lugar ali naquele momento, É. né, e que era uma situação, complicada. Teve alguma imagem que tu já percebeu, que tu fez, que tu se sentiu, assim, numa situação: "Mano, eu não sei o que vai acontecer agora daqui"? Já, mano, já. Inclusive, curiosidade, eu fiz essa foto com celular. E foi uma das fotos que mais que, vamos dizer, viralizou na internet, né, Uhum. acabou sendo capa da Folha de São Paulo, deu uma estendida aí, que foi naquele do episódio que eles botaram fogo na estátua do Borba Gato em São Paulo. Não sei Hum. se vocês estão sabendo já viram essa foto rodando por aí e tal. Não, o Guto já tá botando agora aí, ó, pra galera ver essa É, foto aí, ó. mas, enfim, eu estava voltando de um trabalho, eu estava no Maranhão, fiquei uma semana lá, eu tenho um parceiro que é um repórter, é de São Uhum. Paulo, e a gente sempre trabalhou junto, ele passava o telefone: "Gabriel, vamos pra tal lugar?", "Vamos", pra gente conseguir financiamento e ia. E aí numa dessas a gente foi para o Maranhão e tal, e na volta eu só ia passar por São Paulo e ia voltar para Florianópolis, mas a gente descolou um outro trabalho em São Paulo, falou: "Ó, vai ter isso aqui, tem vamos ficar uma semana mais em São Paulo e vamos fazer esse trabalho aqui que tem isso aqui acontecendo". E aí fiz o trabalho todo, no último dia, eu estava no hotel na Paulista ali, perto da Paulista pra ir embora, um conhecido meu já tinha me dado uma letra: "Ó, vai acontecer isso, 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 tipo, vai ter um grupo, vai botar um fogo, vai fazer isso, nã-nã-nã. Eles vão estar tal hora em tal lugar, se tu quiser fazer uma foto tem que estar lá nesse horário". Aí eu peguei, pum, fui, e aí na verdade eu tinha saído do hotel, pra comprar algum negócio ali na Paulista, sei lá, e quando estava voltando pro hotel pra pegar a câmera pra ir pra esse lugar, porque eu não imagina, eu estava em São Paulo, não queria andar com a câmera pendurada em São Paulo, né, sei Sim. lá. E aí o cara me liga: "Eles estão indo agora", daí eu falei: "Não, mano, tô indo pro hotel", eu falei assim: "Não, se tu não vier agora, tu vai perder, é agora". Aí eu peguei, só dobrei uma esquina, corri onde eles estavam, e aí fui com o celular, mano, aí chega lá, enfim, aí o negócio tudo aconteceu muito rápido, né, o pessoal chegou, e fomos de metrô até lá, né, aí eu e um amigo descemos, assim, ficamos perto, tinha outros fotógrafos já meio que de prontidão, e aí o pessoal chegou um caminhão, assim, jogou um monte de pneu, pá, 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 jogou gasolina, sei lá o que que era ali, e, cara, foi muito rápido. Eu estava com um celularzinho, pô, celular que fotografa, a câmera de celular é o quê? 17 milímetros, 16 Uhum. milímetros, é uma câmera super aberta. E eu quis pegar uma foto de baixo, assim, né, pra dar aquele negócio, né, ela de baixo, assim, então eu me abaixei muito perto da estátua, assim, e antes de botarem fogo, eles pum, quando o fogo lambeu, assim, pô, eu senti o impacto e o calor, assim, eu: "Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?", na mesma hora, assim, eu cliquei um monte, assim, no celular e o fogo era muito quente, mano, eu estava muito próximo. Imagina, era pneu queimando, gasolina, assim, e aquela estátua estalando, a gente não sabia se ela ia cair, se ela não ia cair, e fui cara, acho que cliquei um monte, e aí eu tinha um editor aqui, de uma agência, daí eu mandei até um Telegram pra ele, falou: "Ó, tá acontecendo isso, tô subindo as fotos agora aqui, tipo, mano, se puder disparar para as agências aí e tal". Ele falou: "Não, pá", ele fez rapidão e tal. E aí a gente saiu dali correndo, né, porque começou a chegar a polícia, começou a chegar um monte de coisa.
E, tipo, não que a gente estivesse fazendo nada de errado, né, tipo, a gente estava na condição de jornalista ali, né. Sim. Mas, pô, cara, eh, tanto que o pessoal dispersou e a gente ficou ali, né, ficou eu, esse companheiro, ficou mais outros fotógrafos, jornalistas ali em volta. Ficamos documentando, né, a reação das pessoas em volta, e tal. Mas e depois, enfim, fomos embora, tudo certo. Mas ali foi, tipo, que eu pensei: "Meu Deus, cara, o que que eu tô fazendo aqui?" Porque cara, e foi meio tenso, porque do lado tinha um posto de gasolina, assim, e fogo, e eu falei: "Mano, isso saiu do controle muito rápido", assim, e pra mim, né, eu pensei. E aí, logo que eu vi que eu fotografei, olhei no celular rapidinho, tal, tenho a foto, pum, saí, não fiquei moscando muito ali. Aham. Mas acho que foi um dos de estar em contato, assim, com o negócio, meu Deus, assim. Aí, assim, perrengue a gente sempre passa, na verdade, né. Sim, 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 sim. Seja na Amazonas, seja no Mato Grosso, na Bahia, onde for, a gente sempre perrengue sempre tem. Mas acho que ali eu fiquei, apesar de ter sido em São Paulo, vai, né, uma maior capital, né, um lugar mais controlado, vamos dizer assim, do que tivesse na mata. Uhum. Mas, eu senti que ali foi um negócio, falei assim: "Pô, se eu vacilar aqui eu posso me queimar, pode ser uma coisa pior, pode estourar o negócio, essa estrada pode cair em cima de mim", sei lá. E aí foi um negócio que fiquei meio um pouco tenso, mas depois logo, mas na adrenalina tu nem pensa, é aí que tá, né. Uhum. Tu tá tão, acelerado, tu quer garantir a foto, né, isso é muito, o pau tá comendo e tu tá: "Não, eu quero pegar a minha foto, quero pegar aquela foto que vai, pá, fazer, que vai contar a história", né, porque assim, por Sim, que tu tá ali, né, tu tá ali pra contar a história, cara, tu não tá ali, se tu voltar e não tem foto, pô, tu não fez o teu trabalho, né. sim, sim. Então, eu tô nessa condição de jornalista ali, de fotógrafo, fotojornalista, né. Uhum. Aí fiz isso e, enfim, aí foi, eu acho que foi o mais tenso, Não dá um dos mais assim, ó, tensos. ô Guto, pelo que ele me falou aqui, eu senti o calor aqui do fogo de como que ele comentou, cara. Eu nunca tinha, assim, a gente vê, né, em filme, pá, explosão, tal, e a gente nunca teve dimensão, gasolina pegando fogo, cara, mas quando o negócio lambe, eu, olha, é muito rápido, cara, eu: "Meu Deus, cara, minha sobrancelha", cara, será que fez isso, sobrancelha? Mas não, deu tudo certo, e tal. Ah, daí virou vários BO, né, aí, enfim, enfim, deu vários desdobramentos, assim, e a foto acabou ficando aí. Uhum. E é umas fotos que eu tenho, que eu gosto muito de exibir e tal, e a foto feita com o celular, cara, isso eu acho a cereja, assim, eu acho muito legal. O cara que anda com equipamento e a Uhum. foto com o celular que faz o negócio. Que foi capa, né, e É, acabou sendo capa na Folha de São Paulo no dia seguinte, assim, porque, uhum, como eu disse, né, eu tinha mandado pra uma agência que eu era afiliado aqui em Florianópolis, uhum, e aí essa agência, ela, né, enfim, disparava para as agências do Brasil, e aí pegaram, e a minha foto viralizou legal, assim, uhum. tipo, foi bem bom profissionalmente, né, que Sim, botou meu sim. nome em evidência, e ver a minha foto rodando por aí, por várias pessoas compartilhando, achei, eh, tem um pouco de satisfação, achei: "Beleza, meu trabalho, eu fiz meu trabalho", sabe, isso é Sim, bom. sim. Ô Guto, o cara contou a história bonita, emocionante, a gente, né, gosta disso aqui e tal, mas como ele falou de fogo, o que que a gente gosta de fazer aqui? A gente gosta de botar fogo no parquinho, pô. Então agora vamos sair da da zona de porque assim, ó, tu falou que, pô, fez a foto com o celular, né, e tu vive com a foto, com a câmera contigo, né, tu é fotógrafo e tal, aquela coisa toda. Tem muita gente que talvez esteja ainda indeciso na sua profissão, né, se vai para o casamento, se vai para o fotojornalismo, se vai pra, fotografia corporativa e etc e tal. Cara, nos dias de hoje, é possível viver do fotojornalismo? Ah, com certeza, com certeza. Claro, né, hoje, as redações completamente diferentes, né, os jornais que a gente tinha como referência, né, ah, enxugaram muito, né, a equipe de fotografia, né, é normal isso, até porque hoje, o celular, tá todo mundo com celular, o cara faz a foto do acontecimento, manda para uma redação, a redação já, pá, vê se ela tá ali, né, se ela tá uma foto legal, ou nem isso, né, já só reposta no Instagram, e às vezes é uma coisa tão rápida que a a figura do fotojornalista, ele acaba sendo meio colocada de canto. Mas dá sim, cara, porque se fecharam algumas portas, mas se abriram muitas outras, né. Uhum, uhum. Então hoje é questão de comunicação, de internet, a gente consegue entrar em contato direto com, sei lá, uma ONG internacional, ou sei lá, um editorial de alguma revista, algum jornal internacional. E porque, um parênteses, o Brasil, o mundo olha para o Brasil com muito interesse, tá, cara, tipo, isso é muito legal, as pessoas querem saber o que tá acontecendo aqui dentro, né.
seja questões sociais, questões climáticas, o mundo tem muito interesse aqui. Então, às vezes, tu manda um e-mail, sei lá, para um ONG internacional e fala: "Ó, tem um projeto tal, isso tá acontecendo aqui para, né, vocês têm vamos, né", faz um pitch, né, que a gente fala, né, faz uma apresentação de projeto, de pauta. Às vezes o cara compra, cara. E aí: "Pô, não, vamos fazer, tal, o financiamento é tão, tal, tal", e aí pô, pega e faz. Então, tem uma só que tu tem que ter uma dedicação diferente, né, tu tem que ir atrás, tu tem que escrever, né, enfim, é meio que tu vira um exército de um homem só, né, quase, Uhum, né. uhum. No caso eu e esse meu companheiro, que é o Leandro Barbosa, né, que é o repórter lá de São Paulo, e a gente acaba ele escrevia muita coisa, a gente produzia, era nós 2, o time era nós 2. Ele escrevia, eu produzia, marcava tudo, né, tudo com a gente e vamos embora. E aí tinha um projetinho fechado, a gente apresentava, quando rolava a gente fazia. Então, tipo, e isso também dá uma certa liberdade, né, porque às vezes tu tá numa redação, tu tá muito fechado, né, na a linha editorial do jornal, a linha editorial do teu editor. Então, quando tu tem essas outras possibilidades, cara, financiamento coletivo, isso funciona muito, tipo: eu quero produzir um documentário, quero produzir uma reportagem longa, quero produzir, cara, financiamento coletivo existe. Financiamento recorrente também existe. Então, existem muitas outras possibilidades de tu, produzir material que não seja vinculado ao jornalismo tradicional de redação, né. Uhum. Claro, eu ainda gostaria que as redações fossem amplas, né, porque, pô, cara, é muito legal tu ter uma redação funcionando, né, vamos dizer, ao favor da história, né, teu editor de texto, teu fotógrafo, teu editor de imagem, tudo ali junto funcionando. Mas, esse é o mundo de hoje em dia, né, a gente tá existe muita redução de tudo, né, as pessoas estão cada vez mais acumulando funções, e a gente aprende a fazer isso e aprende a ir desse jeito, né, então, Uhum, como eu falei, algumas portas se fecham, mas outras se abrem, então é possível sim, cara, é possível uhum. sim. É, porque eu vejo que, muita gente talvez não entende como ganhar dinheiro com isso, né, porque, Uhum. como tu falou, tipo, cara, não às vezes não é ele acaba não sendo um CLT de uma certa forma, porque não tá mais numa redação, Uhum. mas ao mesmo tempo ele pode ter um trabalho autoral dentro do fotojornalismo com essas dicas, né, essa estratégia que tu deu de mandar e-mail, mostrar um projeto, fazer É. alguma coisa nesse sentido, né. É, prospectar, cara, é porque, isso também as pessoas estão acessíveis, né, cara. Então, Uhum, assim, uma procura rápida, ah, enfim, tu consegue encontrar o contato de alguém que é alguém lá dentro de uma organização tal, de uma ONG tal que tu quer alcançar. uhum, Ou a pessoa tem Instagram, ou a pessoa tem LinkedIn, ou a pessoa ela tá na internet. Se ela tá na internet, tu consegue encontrar ela. Claro, aí tu tem maneiras de tu se aproximar de uma pessoa, né. Não vai chegar mandando e-mail pro dono de um negócio, assim, de uma ONG: "Ó, eu sou aqui Gabriel, sou de Florianópolis, na cidade do sul Brasil, tenho um trabalho pra ti". Não, né, vamos com calma, primeiro vamos lá, quem conhece essa pessoa? Vamos dizer que o Guto conhece o cara, aí eu vou lá no Guto: "Ô Guto, tal pessoa dá pra chegar nele e tal?". Aí o Guto tudo é contato, né, tudo é uma corrente, né, mano. uhum. Então, enfim, então tem O desafio é talvez é fazer essa corrente, isso, né. desafio essa corrente. Então, que inclusive é uma coisa que eu tenho muita dificuldade pessoalmente, né, eu sou uma pessoa meio retraída, meio tímida, eu não tenho muita expressão na rede social, não apareço muito, Uhum. então e aí quem acaba fazendo muito essas correntes é esse meu companheiro, né, lá, meu parceiro de São Paulo, o jornalista. E aí quando ele começa ali, eu já entro, aí já mostro o portfólio, aí uma coisa puxa a outra, aí quando vê já tá tudo engatado e a gente consegue realizar. Coisa linda, cara. Mas vamos sair de São Paulo e vamos lá pra Amazônia, porque tu tens um projeto maravilhoso que estavas contando aqui nos bastidores, que as pessoas precisam saber. Como que foi idealizado isso? Como que foi a corrente de, Hum, né, como que tudo isso aconteceu? Porque levou quase 5 anos aí também pra se concluir, né, de uma certa então forma. Como é que foi todo esse rolê, cara? Cara, então, nós temos, eu participei de um documentário chamado Cobra Canoa, que foi lançado no FAM, de Florianópolis aqui nesse mês. Eh, e começou com um convite. Eu tenho um parceiro que é o Tobias Costa, que também foi colega do Guto. Hoje a gente tem um estúdio em conjunto, a gente dá aula, então a gente é bem próximo ainda. E o Tobias, ele já trabalhava com esse diretor de cinema, que é o Enio Staub. Ah, o Tobias já tinha feito muitos trabalhos com ele e tal, e teve esse projetão grande que eles iam contar a história de uma liderança indígena chamada Álvaro Tucano,
que era um cara, enfim, estava morando em Brasília, mas ele era lá do Alto Rio Negro, na região amazônica, perto da fronteira com a Colômbia. E isso foi 2018, ele me contou essa história. Então tu imagina, ele falou: "Ah, tem um projeto acontecendo e tal", e aí que também tem o negócio, nessa época eu não estava trabalhando com eu tinha trabalhado um pouco com jornalismo, mas não muito, eu estava mais com fotografia de comida, Uhum. estava meio que fazendo isso. E sempre quis, tipo, vamos dizer, entrar no jornalismo com tudo, assim, né, que eu sempre quis fazer. E mas eu produzia muito material por mim. Eu ia nos locais, eu via alguma coisa acontecendo, ou eu via uma história interessante, eu ia lá, conversava com a pessoa, falava: "Ó, sou fotógrafo e tal", contava o que eu queria fazer, acompanhava a pessoa fazendo. Por exemplo, eu fiquei uns alguns meses com os pescadores de Garopaba lá, Uhum. por mim. Eu tinha eu tinha uma tia que morava por lá, tal, e eu vi os caras saindo 5 da manhã, voltando 6 da noite, e pô, e é bem gráfico, bem tipo, bem plástico, né, as redes, os barcos, o galera. Cara, e um trabalho lindo, assim, tu apresentou até na faculdade esse projeto, cara. Apresentei, eu não lembro qual era, o Guto Drone, o bicho é o cara. Ah, o Guto é memória de elefante lá, o cara lembra de tudo. Então é isso aí. E aí eu fiz por mim, cara, que eu achava, porque eu tinha esse negócio: "Pô, cara, eu tenho um negócio bonito pra caramba acontecendo aqui do lado". E aí minha tia que morava lá, ela falou: "Ó, então pra tu se aproximar deles, né, chega com calma, né, já não chega meio afobado", até porque, pô, 2014 isso, imagina. Não chega afobado, né, essa coisa e tal, tu não mora aqui, aí fui me aproximando, cara, chegou numa hora que eu estava, tipo, nos ranchos com eles ali, estava todo dia ali com eles, na nem eu só não tinha ido pra alto mar ainda, porque, enfim, eu não sentia seguro, né, imagina. Mas eu fiz um trabalho com eles ali, virou uma exposição ali em Garopaba mesmo, uma coisa meio regional, mas foi muito legal, as pessoas viram, as pessoas se viram, né, os pescadores se viram, tal, foi uma coisa muito massa. Falei: "Pô, cara, isso aqui é massa". Aí comecei a fazer isso de várias vezes, assim. Ia numa ia numa oficina de barco, tinha um cara lá também que era ele era um dos últimos cara que consertava aqueles barcos gigantes, aquelas baleiras enorme, feita à mão, sabe, ele consertava. Aí fiquei lá uns 2 dias com ele, acompanhando ele, e não virou nada, vamos dizer, comercialmente, né. Virou um post de Instagram, virou um portfólio meu, mas é isso. E aí quando pintou essa oportunidade de eu conversar com esse diretor, né, anos depois, por causa desse projeto, o Tobias falou de mim: "Ó, tem um amigo que ele é assim, pô, ele fotografa, ele é operador de som, tem drone, né", sabe, foi botando assim, e ele teve o dia que a gente conheceu, mostrei meu material pra ele gostou, e aí tinha o drone, tinha operações, ele falou: "Ó", e era uma equipe reduzida, né, ele falou: "Ó, é uma equipe reduzida, vai", ele falando, né: "Eu, Tobias, tu e mais um câmera, vamos em 4 pra fazer um documentário de 60 dias". Falei: "Aí cada um vai fazer várias coisas", eu falei: "Mano, tá tudo certo". Aí eu vou fotografar, vou fazer vídeo, vou fazer fotografar, vou fazer foto estilo, assim, né, das coisas, e eu vou fazer drone. Beleza. E aí ele gostou, tal, né, e fomos em 2019, a gente fez 2 viagens pra lá, ficamos um total de 60 dias. A gente foi no final de 2019 e bem no iniciozinho de 2020, e quando a gente retorna pra São Gabriel da Cachoeira, que é a nossa cidade de onde a gente tinha saído de lá do Amazonas, a pandemia tinha estourado, né. Então, começou a fechar tudo, a gente volta pra casa, os voos sendo cancelados, a gente conseguiu um voo que saía de Manaus, passar por Brasília pra chegar aqui, e aí quando chegamos fechou tudo, aí pandemia, e aí o documentário parou. Aí parou até agora, né, tipo assim, vamos dizer, parou depois que a pandemia foi aliviando, os trabalhos continuaram, teve um trabalho de tradução enorme, porque a gente filmou tudo na língua local deles, né, da língua tucano, a língua tuiuca, na língua deles de lá mesmo. Então, até que tudo fosse traduzido, até que tudo fosse editado, né, demorou o que demorou, e a gente conseguiu lançar esse ano no FAM. Que foi muito legal, foi muito legal, foram lançados alguns festivais, mas foi muito massa poder ver um filme que a gente produziu Uhum. num cinema aqui em Florianópolis, uma sala, não estava assim lotada, mas estava cheia, sabe, e depois ter podido ter a oportunidade de conversar um pouco, eu e o diretor conversamos um pouco com o pessoal ali que fez umas perguntas, e cara, foi muito legal a experiência, e acho que a gente teve que esperar, sabe, porque aconteceram várias outras coisas nessa espera que foram Sim. o que possibilitaram que o filme fosse que a gente fechasse o filme de outra maneira, eles fechassem o Uhum. filme de outra maneira, então
foi bem interessante, acho que tudo ao seu tempo, assim, e deu certo. Claro, claro, claro. Pô, agora o que me o i isso tá publicado em alguma plataforma online? Então, cara, ainda não, ele Ainda estava até pouco tempo atrás, estava num festival, ele estava online, ele foi retirado, porque era questão lá do festival, mas eu imagino que daqui a pouco ele esteja disponível, assim, que agora ele tá num período de festivais, né, uhum. então ele tá rodando em alguns lugares, então, acho que quando ele passar esse período a gente vamos ver como é que vai ser a distribuição dele, mas acredito que vai estar disponível não há muito tempo não. Massa, porque daí a gente atualiza, né, Guto, aqui no nosso canal, nesse episódio, na descrição pra galera ver, então, Uhum. volte aqui, fique atento a esse episódio, volte várias vezes aqui, reveja várias coisas, porque vai que tá aqui atualizado pra você ver esse documentário aí que, né, algumas imagens o Guto já passou aí, tá passando, enfim, pra galera ver, né, vivenciar isso. E aí a pergunta é, que todo fotógrafo às vezes faz, né, que equipamento levar numa jornada dessa? Vamos lá. Que o que não pode faltar tecnicamente, porque como é que é o processo criativo também, né, porque eu sei que às vezes a gente tem, tentar um storyboard, tentar, né, uma ideia, tem um roteiro já pré-definido, mas a parte mais, digamos assim, criativa, os ângulos, a parte fotográfica, aquilo que tu acha que realmente, faz sentido para o filme. Como que é feita essa parte criativa e o que que se precisa levar pra lá? Cara, vamos lá. Primeiro, tentar ser o mais leve possível, né, porque, Uhum, muito dos trajetos que tu faz lá pra cima, principalmente em território amazônico, tu faz em barco, então não adianta tu levar a tua 428, o peso de um caminhão, porque ela vai te atrapalhar, então o que que eu faço? Eu levo uma 200 e o duplicador, sabe, uhum, tipo assim, tem que ser meio estratégico nessa hora. Mas, eh, cara, eh tem que pensar muito na questão da umidade, então uma caixa estanque é essencial, porque senão tuas lentes vão encher de fungo muito rápido, porque ela é quente, é úmido, chove demais, então tem que ter esse cuidado com o equipamento para não, né, e para não molhar também. Mas assim, no caso, eu levei para lá, cara, eu levei uma câmera digital e 2 câmeras de filme. uhum, Eu levei uma RB67, que é um tanque, assim, pesado pra caramba. Eu fiz o que eu falo pra não fazer, né, que foi levar equipamento pesado. Eu levei uma câmera pequena de filme, peguei essa Mamiya RB67, que é uma 120, o filme é bonito, assim, é um filme de médio formato, pra poder fazer uns retratos. E a fotografia mais rápida, assim, eu fazia com a digital. Então, cara, é meio que, o meu pensamento era isso, eu levava uma lente, no digital, né, uma lente pequena, leve, então eu levava uma lente de plástico, assim, uma 28 milímetros que eu tinha lá, que era bem leve, então eu podia deixar ela pendurada comigo, ela não ia me incomodar. Aí tinha uma 70-200 pra fazer zoom e um duplicador pra fazer, longa distância. E, mano, era isso que, assim, tipo, era 2 lentes, o duplicador e as len e as câme e 2 câmeras de filme, assim, porque eu queria fazer eu queria fazer uma série de retratos lá, consegui fazer e tal. uhum, Mas eu queria ter feito com essas câmeras de filme por causa da textura, tal, tudo mais. Então eu acabei levando esses três equipamentos, assim, básicos, mas não mais que isso, cara, porque muito equipamento ia começar a atrapalhar. Não levei luz artificial, as fotos tinham que acontecer com a luz que tinha. O máximo que a gente tinha disponível era um fundo preto, assim, tipo, a gente tinha um pano preto, que às vezes a gente queria matar um fundo pra fazer uma foto, uhum. estendia ele ali e tal, dava uma, né, matava um pouco o fundo pra não ficar tão conflitando com o retratado ali. Mas, cara, era pouquíssima coisa, cara, porque a gente tem que ser rápido, né, tu tem que estar, tu não pode estar pendurado de coisa, porque a gente fazia caminhadas longas também, então eu fazia às vezes chegava numa barranca de rio e tinha que andar 2, 3 horas para chegar num determinado local. Tu não vai caminhar com, sei lá, 50 quilos de equipamento até lá, sabe. Então a gente acabava levando o essencial. A gente vai filmar, então vai levar uma câmera de filme, uma câmera de cinema, né, um tripé, vai levar talvez um microfone para fazer um áudio externo e vai levar, cara, eu levo uma câmera, 2 câmeras de filme ali, ou nem isso, leva só uma digital, faz filme, deixa no barco, deixa na aldeia, na barraca, Uhum. porque tem que ser estratégico, não carrega muita coisa, porque o equipamento vai te atrapalhar, cara. E nessa jornada aí, cara, teve algum perrengue chique, além dessa pandemia e tal, mas assim,
sei lá, algum bicho que assustou, alguma coisa que, tipo, pô, tu já estava acostumado a fazer algumas coisas em viagens, Peru e Bolívia e não Hum. sei o que e tal, mas tipo assim: "Puta, cara, essa daqui eu não por essa eu não esperava". Cara, ah, olha, de perrengue, eu vou te eu posso contar da história que eu pensei que eu ia morrer, literalmente? Essa daí que a gente quer, pô, é essa daí, pô. Cara, não é brincadeira, cara, isso e tu falou em Peru e foi realmente no Peru. Porque assim, lá a Amazônia ali, a Amazônia é gigante, né, cara. Pô, são 9 estados, ela é diversa, então tem que falar de Amazônia, tem que tomar cuidado pra fazer. Amazônia, Alto Rio Negro, porque lá é um jeito, a Amazônia de Belém ali é outra, a Amazônia aqui do norte do Mato Grosso é outra, então a gente tem que ter esse cuidado. Então, a Amazônia que eu conheci, que era do Alto Rio Negro, pelo menos uma parte lá, ela tem os perigos, assim, que se tu ouvir o nativo dali, que geralmente é um indígena, ele vai falar: "Não vai ali, tu não vai ali". Ah, pra tomar banho no rio, toma banho nesse canto da margem, tu não toma ali, porque ali pode ter arraia, pode ter então tu respeitar isso, não tem tu não vai ter perrengue. Ah, tu vai dar de frente com uma cobra, tu vai dar de frente com uma aranha, mas tá tudo certo. Tu respeita ali o não então perrengue ali, assim, tirando, eh, uma chuva inesperada, uma coisa, tu consegue contornar, não é problemático. Mas, no Peru ali, foi eu e o Leandro ali, o Léo, a gente passou por uma porque a gente não estava preparado, aí que tá, a gente não estava preparado. A gente chegou pra fazer uma matéria de novo, como é que foi feito? A gente tinha essa história, que era um breve resumo, era os incêndios que aconteciam no Brasil estavam, acelerando o degelo dos Andes peruanos, olha a loucura. E a gente sabia dessa história, tinha um cientista lá peruano, que a gente entrou em contato, ele confirmou: "Não, meu trabalho é sobre isso, parará". Tá, então vamos montar uma pauta pra conseguimos entrar em contato com uma organização internacional, eles gostaram do projeto, aportaram e a gente foi. Então tu vê, né, a facilidade que eu tinha contado antes, né. Às vezes um contato, uma conversa, ele te permite fazer um trabalho que que ninguém aqui queria pagar ou não tinha dinheiro, porque realmente era custoso, e uma ONG internacional foi e pá, e a gente foi. E aí a ideia é que a gente fosse acompanhar esse cientista, a gente ia subir uma montanha nos Andes peruanos, e acompanhar ele, porque ele ia mostrar onde porque a neve lá em cima, ela vira uma neve escura, ela vira tipo uma neve preta, assim mesmo, é uma loucura, cara. Porque a cinza ela sobe, né, vai lá nas nuvens, aí entra em contato com a água e desce, e ela cai, ela sei lá, ventos e tal, ela se deposita em cima dos Andes e fica escuro. Então é uma neve escura que absorve luz e derrete o gelo, então isso acelera o degelo dos Andes. Aquela neve eterna que tá lá em cima. E a gente foi acompanhar esse cara, só que pra gente ver onde é que era, tinha que subir uma montanha de 5.000 metros. E a gente, cara, eu sou daqui do litoral, o Léo é de São Paulo, a gente não tem esse enfim, a gente não tem essa por mais que a gente não é sedentário, vai, mas a gente não tá acostumado a subir montanha numa altitude de 4, 5.000 metros. E aí a gente, beleza, fizemos lá o negócio, fizemos Do 4, 5 metros com rarefeito, né. então, Rarefeito ainda, não é exatamente, só 4, 5 metros, né. exatamente, é raro esse é o ponto. Porque tu chega lá na cidade, no vilarejo, que é Huaraz, é uma cidadezinha de alpinista mesmo, assim, ela vive de turismo alpinista, já é difícil de respirar. E tu tá, sei lá, mano, a 3.000 metros, tu não tá ali tá alto, mas não tá aquela coisa. E aí sei que a gente combinou com ele, a gente chegou num dia e no outro a gente combinou: "Ó, no terceiro dia a gente vai. A gente vai subir lá 5.000 metros pra acompanhar ele", e ele falou: "Ah não, é rapidinho, 40 minutos pra ir, 40 minutos pra voltar", porque tem um esquema, ou tu vai com carro até não sei aonde e tal, e tu anda uns 2, 3 quilômetros de distância pra dentro da montanha, e nesses 2, 3 quilômetros sobe 1,5 assim, sabe. Então, teoricamente não é íngreme, sabe, a subida. Tem uma parte lá que tem que dar uma descarga para alpinista, foi muito legal, assim, tu sobe uma geleira e tal, mas é curto, nada muito perigoso. Só que como o Lúcio falou, o ar é muito, é difícil de respirar, é muito rarefeito. Então a gente vai, e quando a gente começa, a gente faz tudo isso, sai 4 da manhã, né, era pra gente ter voltado, sei lá, mano, meio-dia, pra ter voltado 2 da tarde, meio-dia ali, e a gente saiu 4 da manhã. Aí chegamos lá, tal, começamos a caminhada, era 8 da manhã, 7, 8 da manhã, e já na ida, cara, eu acho que eu andei em 1 quilômetro, eu já estava assim,
eu já não conseguia respirar, cara. E aí a gente eu estava com câmera, com lente, e a gente tinha levado uma mochila com bebida, né, Coca-Cola, porque o açúcar ajuda a dar uma, né, a dar energia, comida, porque a gente ia fazer essa subida, e tal, então cada um estava levando um pouco de suprimentos, assim, lente, câmera, drone, levando tudo, assim, equipamento de escalada, bota, picareta, e a gente corda, e a gente foi, e cara, só na ida, assim, ó, a gente andou pouquíssimo, eu já estava e aí começou a me dar um desespero, eu falei: "Mano, eu não vou conseguir, cara, não consigo caminhar até ali". Ô, Guto, eu já tô ficando sem ar aqui, pô. Cara, ô, Tô na ponta da cadeira, cara. e a gente respirava assim, ó, eu e o o Léo, os 2 ali, a gente foi com eles são era um casal, né, Wilhelm, eu não putz, é Guilherme, né, mas a tradução o nome é Wilhelm, acho que é assim o nome dele, que se pronuncia. Era ele e a esposa dele, que são cientistas, eles vivem ali, os caras eles iam pulando de pedra em pedra, assim, e eu e o Léo, assim, ó, igual 2 velhinhas, assim, sabe, dando passinho curto. E aí ele ensinou a gente a respirar em cima de montanha, falou assim: "Ó, a respiração tem que ser assim, tu não pode respirar muito, tem que ser desse jeito, parará, dá passos curtos, mas constante, não para", e ele ensinou a gente. E aí a gente conseguiu, começou, só que a gente avançou muito lento, cara, tipo assim, o que era pra ele levar 40 minutos, 1 hora pra gente chegar, a gente demorou 2, 3 horas pra chegar, sabe, na ida, 2, 3 horas pra gente estar voltando já. E aí tinha um detalhe, né, na ida ele falava assim: "Ó, a gente precisa voltar antes, sei lá, das 4, 5 da tarde, porque esse é o horário que vem tempestade". Esse é o horário que vem a tempestade do outro lado e empurra, tal, e a gente: "Ah, não, 5 horas estamos voltando, né, pô, 9 da manhã, não, vamos lá e voltamos". E aí a gente foi nesse Passo de Tartaruga, chegamos lá, cara, daí foi assim, e eu só pensava: "Meu Deus, isso não chega nunca, isso não chega, não chega nunca". E aí chegamos, sei lá, 3 horas depois chegamos, e a gente diz assim, eu e o Léo, a gente estava esbaforido, assim, não conseguia cara, o meu coração, assim, eu nunca senti isso, cara, parecia que eu ia ter um treco, assim, e eu, enfim. Aí subimos lá, gravamos a matéria, fotografamos, fizemos tudo que tinha que fazer, só que como a gente demorou um monte pra chegar, chegamos lá, era tipo isso, papo de quase 4 horas da tarde. E lá começou a escurecer rápido, porque começou a vir essas nuvens, e ele falou: "Ó, a gente tem que voltar já, não dá pra ficar mais aqui, porque a gente tem que voltar rápido, porque senão", isso, tipo, ele mostrou, assim, as nuvens vindo por cima da montanha, cara, uma coisa muito louca. "Vai pegar a gente aqui e a hora que vier é nevasca", daí a gente: "Meu Deus, tá, vamos embora". Aí fizemos, e aí eu nem conseguia, tipo, a gente queria ficar mais tempo lá, meu, a gente fez uma matéria em meia hora, a gente estava no topo da montanha, ele mostrou, fotografamos, pá, filmamos, fizemos tudo rapidinho e voltamos, cara, porque não perdemos muito tempo subindo, sabe. E aí na volta, pá, veio. Cara, e aí daí era trovão em cima da montanha, e vento, e neve, 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 e aí, tipo, tu ouvia umas coisas, tipo, rocha rolando, porque a neve vai acumulando, vai pesando, e aí eu e o Léo, assim, a gente só se olhava assim, eu escuro. E foi, cara, assim que a nossa volta, meu, eu larguei as câmeras, eu cruzei os braços, assim, e eu comecei a perder a sensibilidade nos meus braços, porque, quando tá muito frio, né, o corpo ele começa a priorizar, os órgãos, vamos dizer, principais, vitais, né. Então, tipo, extremidade, ele para de mandar sangue, cara. Então eu comecei a ter o formigamento nos 2 braços, assim, a ponta do pé, e eu: "Meu Deus, cara", se eu ficava pensando: "Se eu cair, se eu desmaiar aqui, como é que", tipo, não tem o que fazer, porque a ajuda não vai chegar, porque agora tem essa tempestade, não sei o quê. E eu e o Léo, a gente foi, e esse cientista falava: "Vamos, falta só mais um pouco, vamos, vamos". E esse mais um pouco não era mais um pouco, ele só queria manter a gente em movimento, sabe. E ali eu pensei, mano, vai ser teve uma hora que eu pensei: "Mano, vai ser muito ruim se eu cair aqui, né, cara". Porque Eu tô rindo com respeito. Desculpa, cara. mas a gente Cara, que situação, a gente irmão. conta a gente conta porque é engraçado, depois que a gente passa, a gente vê, meu, foi É o bom que tu absurdo. estivesse aqui contando essa história. A gente e cara, não, e aí beleza, chegamos mais não sei quantas horas pra voltar, essa loucura, e chegamos lá no nosso ponto que a gente ia encontrar essa carona, né, esse Jeep que ia buscar a gente, o cara estava desesperado, cara, porque a gente não tinha rádio, não tinha nada. E o combinado foi: "Eu vou chegar às 2 horas aqui e vocês vão chegar umas 2h30, 3 aqui". Deu isso já era 5 da tarde, cara, ele pensou: "Puta, deu alguma coisa lá", Faleceu. ele já tinha descido para o vilarejo, já tinha voltado, ele tinha já viu, já estava assim, ele estava prestes a chamar socorro, só que a gente não tinha como se comunicar. Daí uma
A nossa sorte, né, assim, também os caras viram ali, né, esse casal, a mulher desse cientista ali, foi na frente. Lá pelas assim, horas depois ela resolveu dar um tirão, assim, correr, e ela era pô, os 2 são muito bons, cara, eles são vão por cima das pedras, assim, como se não fosse nada. E aí ela só que o caminho é longo mesmo assim, né, ainda mais com essa nevasca, tudo. Ela conseguiu chegar e avisou: "Não, eles estão vindo, tudo bem, só foi o percurso foi mais demorado do que se imaginou". Mano, a gente aí voltamos, tal, e tudo certo, assim. Aí o Léo estava com aquele relógio que mede batimento, e tal. Mano, ele, sei lá, pico de 200 e pouco de batimento cardíaco, assim. E, mano, eu senti assim, ó, eu sentia minha cabeça parecia que explodia, assim, pum, pum, de batimento cardíaco. E eu falei: "Cara, se eu não tive um ataque do coração aqui, mano, acho que eu Ah, é o não Highlander, eu acho que eu tá não tenho maluco? mais tão cedo, cara, assim, de questão de saúde, né". Rapaz, eu vou te Mas falar mas que me deu até um negócio aqui também, ele contando, esse cara vai descer, vai tudo bem que ele estava aqui, mas eu estava na história, pô, tá ligado? cara, acho que esse foi o perrengue que eu mais que e aí eu até falei pro Léo assim: "Mano, a gente não pode fazer isso de novo, cara". Cair numa furada assim, tá ligado, do nada, assim, porque: "Ah, vamos subir a montanha", "Vamos, pô. Vamos subir a montanha, vamos". A gente não tem treinamento pra isso, cara, a gente não tem tempo pra se habituar porque existe um tempo pra tu se aclimatar, né. Quando Uhum. chega numa área de altitude, tem umas horas lá, não sei quantas horas tu precisa ficar lá, pra que teu corpo produza, né, os glóbulos ali e tal, pra que tu, né, pra que leve o oxigênio. E a gente não esperou nada, até porque a gente não tinha muito tempo, né, a gente tinha 3, 4 dias na cidade, então a gente teve que chegar, fazer e sair. Então, essa pressa acabou colocando a gente um pouquinho em risco, mas deu tudo certo, deu tudo certo. Estamos vivo, matéria saiu, deu tudo certo. E que bom que tá aqui pra contar a história, cara, graças a Deus. Ô, mano, agora vamos lá, agora, cara, eu fiquei, assim, impressionado, cara. Tu tem foto disso daí, né? Tenho, tenho, Ô, tenho. Guto, então já põe pra nós aí, cara, porque vale a pena, cara, isso aí, pra gente ver e entender. Olha aí, você tá vendo agora aí essa foto aí, ó, entendeu? Bonita, feita, mas você não agora você sabe da história dessa foto, Tenho as entendeu? fotos, é. Ca Porque, cara, eu só imagino, assim, esse desespero, né. Ah, cara, é da é É a que tua vida, né. é, cara, porque tu começa a pensar: "Meu Deus, cara", porque uma coisa é tu tá numa situação que tu tá, dá pra sair, né, Uhum. vamos dizer, tá no Amazonas ou tá em São Paulo, tá. Ah, tá, dá pra sair, talvez tu vai perdendo equipamento, talvez alguma coisa, mas assim, tu não vai desaparecer, né. Eu vou mas ali eu pensei: "Cara, porque era no meio é uma montanha, cara, e é tipo isso, é longe de bastante coisa", e E pensei: se "Meu". tropeçar já é. Se tropeçar, tu caía, porque realmente eram penhascos, assim, as fo a nas se o Guto mostrar as fotos dá pra ver, assim, como é que era a região. Mas o meu medo era ter um troço mesmo, assim, de saúde, de sei lá, o coração não aguentar, Se desmaiar e desmaiar, ter força pra se levantar, nada, e o apagou. e o e o e como é que chega socorro, sabe. Daí o meu medo foi isso, como é que chega socorro? Porque se o cara desmaia, tudo bem, o cara desmaia, se o Não, cara ele não ficou preocupado em morrer com a parada, ele ficou preocupado como é que o socorro vem não, porque pra daí pegar o corpo. como é que eu ia falar? Não, mas aí é o seguinte, ó, agora é mais pelo menos o corpo a gente vai ter que vai estar gelado, vai absorver. O negócio era eu morrer queimado, né, cara. Porra, cara. Daí é outro Pô, o cara veio ao nível. extremo, né, Aquele fogo. será que foi isso que tu saiu desse anonimato aí do empreendedorismo e da carreira solo pra voltar pra uma empresa, cara? Como é que Ai, cara, não, mano, então, E aí, enfim, aí a vantagem de tu de ser autônomo é isso, né, tu pode ir pra qualquer lugar e tal, mas tem esse revés aí também, né, cara, que é meio tudo tá nas tuas costas, né, então, Uhum. tu que tem que caçar, tu que tem que ir ali atrás da pauta, do financiamento, e às vezes a coisa não tá disponível ou tu também tá cansado também de fazer E esse processo de não, eu já cara, eu estava assim, ó, vagamente eu pensei em fazer fotojornalismo na minha vida, eu vou lembrar do nosso querido aqui, entendeu? Porque, cara, não, sem condições não. O cara vive o extremo, Guto. O Gabriel, ele vive o fogo e vive o gelo, né, cara? O ô, cara, quente, que isso. tá, você é louco, cara. O legal do jornalismo é isso, cara, que ele vai te colocar em vários locais, vários acontecimentos que tu vai assim: "Que eu tô fazendo aqui?", sabe. Sim. Assim, o que que tá Tu acontecendo? nunca quis ir pra uma guerra assim, cara? Ah, cara, querer ir pra uma guerra é uma coisa eu acho meio sádico, sabe. Porque, pô, mano, Pô, mas assim o cara quase se queima. E o cara quase não, todo já sabe. sabe, pô. Vamos dizer, tá, que, pô, cara, que guerra é uma parada muito séria, né, mano. É. Oh, meu Deus do céu, mano, tu vê aí o que tá acontecendo hoje, as guerras que estão acontecendo no mundo hoje, é desesperador, cara, assim, mano, e repórter já não tem mais esse negócio de ser uma figura: "Ah, não, vamos respeitar o cara", não.
repórter, vamos pegar mesmo, morreu. Cara, toda semana, todo mês tá morrendo fotojornalista na Ucrânia, né, lá pra Gaza, aquele relógio. Então, tipo, mano, o negócio tá acontecendo, tá ligado? Então, tipo, vontade pra uma guerra, vontade não é a palavra certa, tá ligado? Mas mas sim, se eu tivesse a oportunidade de poder contribuir com o meu trabalho Sim. para numa situação, tipo, não, para evidenciar uma situação, que seja guerra, que seja conflito humanitário, né, conflito humano, ou seja crise humanitária, que seja, cara, eu gosto de que a minha fotografia tenha um propósito para essas coisas, sabe. Tipo, não, eu vou ser uma testemunha ocular disso e se eu puder eu vou levar, se eu conseguir, né, fazer de tudo para levar uma imagem para que outras pessoas possam ver e tal. Então é mais é mais nessa pegada, mas assim, vontade de é uma palavra acho que meio não é a palavra certa que eu usaria, sabe. Ô Gutão, cara, que episódio incrível, né, cara? Meu Demais. Deus do céu, irmão. Demais, demais. E assim, o trabalho do Gabriel, assim, são poucas pessoas que fazem isso, né? Que através da foto muda a humanidade, né? Então, o fotojornalismo é isso, ele é um instantâneo, ele é um momentâneo, ele é com um celular, tu pegar, fazer uma foto que vai trazer reflexão, que vai mudar várias culturas, que vai mudar várias civilizações. Então, o teu trabalho é importantíssimo, Gabriel, e a gente fica honrado de ter, Pô, que isso, ter estudado contigo lá coisa e linda. visto tudo. Então, parabéns, meu amigo, pela essa garra, essa força de vontade de fazer, acreditar. Cara, desde o início tu já era fotojornalismo, meu. É, Desde o mano. início, cara. Não, é isso, eu entrei na fotografia pra ser isso, cara. Eu entrei, tipo, não, eu vou fazer para o que eu gosto de contar a história, eu gosto de estar na história, eu gosto de estar ali junto. E, pô, a câmera virou um passaporte pra poder estar ali, estar É. inserido nesses momentos, sabe. Mano, vamos lá, cara, o papo tá bom demais, mas a gente precisa ir para um finalmente. Eu tenho 3 perguntas para fazer de bate pronto, ou talvez 4, vamos ver aqui. O que que te inspira todos os dias? Cara, ser um pouco melhor todo dia. Fazer, tipo, ser um pouco melhor que ontem e tal, e o trabalho do jornalismo é isso também, né, cara, é tu querer elucidar algumas coisas, é tu querer, de alguma maneira, melhorar nem que seja a comunidade que tu tá, ou a cidade que tu vive, ou, né, a cultura que tu tá inserido, mas ser um pouco melhor que ontem. Cara, qual que é o teu próximo grande sonho? Hum, cara, próximo grande sonho, meu, eu gostaria de fazer grandes projetos, assim, longos, mas ainda não tô podendo, vamos dizer assim, né. Aham. Mas longas reportagens, acompanhar acontecimentos longos, porque a gente tem noção das coisas, a longo prazo. A curto prazo a gente tem uma visão muito limitada do que acontece. Então, às vezes, um acontecimento, eh, um desdobramento histórico, alguma coisa assim, poder ter essa possibilidade de fazer projetos longos, são os meus tipos de sonho, assim. E às vezes eu consigo realizar, às vezes não. Normal. Se você pudesse definir a sua jornada em uma palavra, qual seria? Teimoso. É bem teimoso mesmo, né. Cara, Ô, cara, tu já não, e eu já ouvi, quando eu comecei na fotografia, eu já ouvi de alguns fotógrafos, não foi 2, falar: "Desiste", porque desiste, desiste. E aí eu entendo, mas não é o desiste no sentido de tipo: "Ah, não, desiste, não vai sair não", é tipo assim: desiste, se a fotografia voltar, desiste de novo, se ela voltar de novo, sabe, se ela ficar ali, então é isso aí. Eu ouvi esses dias uma atriz falando isso também, eu falei: "Pô, é isso, é exatamente isso que me falaram". Se desiste, se ela continuar voltando na tua vida, quer dizer que é isso aí que tem que se fazer. E ela voltou várias vezes, então, tipo, tamo aí. teimoso, é o teimoso. Qual foi a foto que tu ainda não fez, mas quer fazer? Meu Deus. Aí que tá o ponto do jornalismo, a gente nunca sabe no que a gente vai cair, então eu não consigo te dizer a foto que eu não fiz, a foto que eu pretendo fazer, eh, é foto a foto, a carreira do jornalista, né, vamos dizer assim, né. Então, eu não consigo prever, porque é aí que tá a beleza do jornalismo, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só tem que estar preparado e antenado para poder estar ali no momento certo, na hora certa e capturar o momento. Coisa linda, grande, Gabriel Raimundo, que satisfação, cara, conhecer essa tua história, saber um pouquinho mais dessas aventuras aí, esses riscos de vida. Eu acho que talvez foi o Não, episódio que mais
né, botou um fotógrafo à mercê. Ah, cara, Agora ficou uma dúvida aqui pra mim, ô Gabriel. Diz uma coisa, tem alguma agência que faz o seguro dessas viagens de fotojornalista? Tipo, seguro de vida? É, alguma agência que é especialista em fazer seguro Cara, fotojornalista. não, mas, que eu saiba não, mas a gente teve que contratar seguros de vida algumas vezes, seguro de saúde, né, que aí envolvia, né, seguro de vida, traslado de corpo, essas coisas assim, sabe. Mas é porque tem organizações que exigem que tu tenha isso, sabe. Uhum. Porque Sim, imagina, sim. tu não é contratado dos cara, vai, né, meio que um Sim. projeto deles, aí tem que meio que aí tem que ter um negocinho, uma certeza que, né, não Vamos vai dar perder o corpo de volta, né. pelo menos isso, sabe. Não, mas calma, também eu minha mãe tá vendo aí, não Ei, não o cara tá vivo, pô, o cara tá aqui pra contar história. não é tudo isso também, Pô, Gutão, pô, tu também é fogo, né, cara. Mas, cara, ó, vamos lá, tu não vai embora antes de levar, vamos terminar esse programa que o cara tá vivo aqui ainda, pô. coisa linda, cara. Pô, Ia matar um amigo, pô. Um presentinho do nosso Bootcamp Cerâmica pra satisfação. você tomar aquele cafezinho, entendeu? Cara, vai Super esperto aí que o Guto vai. Pô, esse aqui é texturizado, ele Mano, Pô, isso daí é especial, hein. fogo e gelo, hein? Cara, Cara, vai ser do home office essa. essa aí pra te lembrar da escavação que tu fez pra subir o Ô, mano, É isso aí, cara, ó, bonitinho, mas, hein? pô, coisa linda, cara. Ô, Gutão, esse aí é do Gabi, esse aqui é o meu, e aí a pessoa que tá interessada ter uma coleção inverno, verão, fogo e gelo. Cara, tem várias coleções lá que vão lembrar o gelo. O gelo pra te botar um gelo, limão, tomar uma aguinha, tá? Esse estilo. Entra lá, gutocampceramica.com.br e acesse várias coleções de cerâmica artesanal únicas, peças únicas, né, Thiago? Coisa linda. Gabi, irmão, mais uma vez, obrigado, cara. Foi um prazer aí trocar essa ideia contigo, tá bom, querido? Tamo junto. Mano, pô, adorei. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar onde a gente convida nossos amigos, parceiros, pessoas que a gente admira, colegas da profissão, que contam as suas verdades, as suas histórias, que correm risco na fotografia, mas estão vivos para contar histórias maravilhosas como foi essa. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Eu te vejo na próxima.